conheceu, que maravilha! Então hoje, ó, vai ser o segundo capítulo, né? Que nós vamos falar e vocês vão participar junto comigo, que o André Luiz vai falar um pouquinho para nós outros hoje sobre a glândula pineal, sobre também a epífise. Ela tem vários nomes, né? Então ela chama epífise, pineal, a glândula da alma, né? Do espírito, então é uma glândula espiritual. Então ele vai definir para nós o que é epífise, né? Então, você olha para nós, olha, epífise, ep mais fis, epífise, significa glândula que tem grau superior, acima da natureza material da Terra e do pensamento humano. O interesse pela glândula é bastante antigo, sendo que os seus primeiros estudos datam de 300 anos antes de Cristo. Então, essa glândula, ela é espiritual e está no nosso corpo físico, porque ela está no nosso cérebro, nossa cabeça, na altura mais ou menos dos olhos, bem no meio da nossa cabeça. Então, essa glândula, ela é uma glândula, assim, mais etérea, ela é muito sutil. Ela é a glândula mesmo onde fica morada na nossa alma. Então, assim, ele vai descrever, né, para nós a influência que ela tem sobre as pessoas, sobre o ser humano, principalmente quando estamos muito expandidos na nossa consciência. Geralmente ela manifesta muito nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos metafísicos. Então essa glândula era considerada por os nossos cientistas materialistas, por os estudiosos, como uma glândula muito sem importância, né? Na medicina atual ela é quase imperceptível e os médicos, cientistas não dão muito valor para ela. E também existe, assim, um desinteresse muito grande, porque é a medicina materialista, não é uma medicina espiritualista. Então, essa glândula ela já vem sendo falada, como vocês viram, há muito antes de Cristo, né? Até no século XV, XVI, o Descartes já falava dela. Então, ele falou que essa glândula seria a morada da alma. E passou os tempos, né? Em 47, o André Luiz, durante uma reunião mediúnica, ele vai descrever para nós as reações, as funções dessa glândula, tá bem? Então, assim, vamos, então, já de início, já acessando essa nossa glândula, vamos já estimulando ela. Então, assim, os nossos pensamentos para estimulação têm que ser elevados. Então, assim, se alguém está com algum problema, algum estresse, vamos deixar isso lá fora e vamos aqui entrar, então, nessa onda, nessas vibrações dessa glândula. Vamos fazer um esforço para que todos sintam a pulsação dela, que é muito sutil, né? Uns podem até fechar os olhos, já começam a imaginar algumas cores azuis, entendeu? Um cristalzinho, então, no alto da cabeça. Então, ela é a glândula que vai mexer com a nossa mediunidade, que vai mexer com a nossa sensibilidade. Ó, então, ela tem vários nomes, como eu falei, pineal, da mediunidade, chakra frontal, né? E o terceiro olho também. Então, ela está ali bem aqui assim no nosso cérebro. Então, ela era um tamanho de uma ervilha, era bem pequenininha e ela tem um formato de uma pinha. Pelos estudos que eu li, muitos exames, né, assim, radiológico, ela nem sai muito, entende? Então ela fica, de início que ela até a puberdade ela fica um pouco atrofiada, né? Depois da puberdade, 14, 15 anos, ela se manifesta, reage, aí vai para o resto da nossa vida, né? Então, vamos lá? Então, vamos fazer um paralelo entre essa glândula, fisicamente e espiritualmente. Fisicamente,
Basicamente, o que ela faz? Descobriu-se que ela apresenta metabolismo intenso e grande captação de aminoácidos, minerais e produção de hormônio. Espiritualmente, no exercício mediúnico de qualquer modalidade, revela os espíritos que a epífise desempenha importante papel. Então, fisicamente, ela está ligada à produção de hormônios, de melatonina, serotonina. Você sabe qual a importância desses hormônios, da melatonina? Muitos sabem, né? Né, Deise? Então, assim, esse hormônio é um hormônio da alegria que a gente produz. É o hormônio que combate o estresse, é o hormônio que combate o desequilíbrio. Então, é muito importante do nosso organismo produzir essa melatonina. Geralmente se recomenda na caminhada, no exercício de meditação. Então, essa forma de produzir esse hormônio muito importante para o nosso organismo, porque esses hormônios também combatem, né, os radicais livres, esse ferrugem que existe dentro da gente. Então, espiritualmente, ela tem muito importante. Ela falou assim, em todas as modalidades espirituais. Quais as modalidades que vocês conhecem? Mediúnicas. Psicografia. Isso. Vamos recordando. Ele está estudando. Clarividência, né? Então, tem várias modalidades. Ela é responsável pela estimulação dessas modalidades mediúnicas. É como se você tivesse em outras dimensões e você acessa essa percepção, esse sentido extrasensorial que nós temos. Ó, então ela aí é o físico, depois ela vem, né, na metafísica e espiritualmente, como um bom exemplo aí do Chico. Então vamos ver o que o André Luiz fala para nós. Ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes. Glândula minúscula transforma-se em um núcleo radiante e seus raios formam lótus de pétalas sublimes. Então, quando ele fala que a ciência ainda não tem a comprovação dela, né? Que ela é uma glândula espiritual. Mas estudos já adiantados têm já escrito que já é provado cientificamente pelos cientistas espiritualistas que essa glândula já existe na literatura. Então, assim, para os materialistas não, mas para os cientistas espiritualistas ela já é comprovada cientificamente que ela tem esse papel espiritual no ser humano, né? Então, ela é minúscula, mas quando ela está ativada, ela se transforma num núcleo de energia. Então, ela emite luz, né? Todos assim aqui, eu estou vendo essa glândula, todo mundo está emitindo muita luz, olha para vocês verem. Pode pensar que vocês estão aqui num ambiente que nós estamos mais elevados aqui dentro. Então, esse momento é o momento que ela fica ativada. Porque todos estamos aqui vendo estudo, assistindo estudo, mas nós estamos trabalhando mentalmente, nós estamos trabalhando espiritualmente, né? Os mais sensíveis percebem que aqui está cheio, né, de encarnados e muito mais desencarnados. Então vamos pôr 5 vezes mais que esse salão aqui no mínimo. Então todos nós aqui, de alguma forma, nós estamos usando essa glândula. Nós estamos usando através da transmissão das nossas energias, né, que é muito importante, que às vezes a gente não está sentindo, não está vendo com os nossos olhos físicos, mas muito tratamento está acontecendo nesse momento aqui. Então, assim, pode crer que cada um de vocês que estão aqui estão sendo tratados e estão contribuindo também para o tratamento dos amigos invisíveis, de os espíritos que estão aqui também, que vieram em busca de um lenitivo, que vieram em busca de uma cura, como todos nós viemos, né? Do nosso físico e do nosso espírito. André Luiz nos fala sobre a epífise da seguinte forma. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, repetindo, né?
A epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Então ele fala que ela é uma ponte. Ela é uma ponte do físico com o espiritual. Entendeu? Quando a gente faz essa conexão física e espiritual, ela que eleva esses estímulos, que leva as reações, né, de receber e de doar. Então é a nossa conexão, é a nossa ponte com outras dimensões, com outros planos espirituais. No capítulo 1, que ele estava lá, né, vocês se lembram que eles estavam numa reunião mediúnica, né, que o Alexandre estava conduzindo aquela reunião e era o mentor do André Luiz. E todas as dúvidas que o André Luiz tinha, ele recorria ao Alexandre. E nessa reunião, você se lembra que tinha muitos médios na mesa, não tinha? Tinha acho que uns 18 médios, mas acho que mais ou menos 6 que estavam realmente preparados para desenvolver, né, para fazer o contato, o intercâmbio físico e espiritual. Então ele observa, né? Ó, temos 6 comunicantes provados, mas na presente reunião somente um médico dos 18 compareceu em condições de atender, né? Então assim, geralmente às vezes faz a reunião e é perceptível para os mais sensitivos, quem está mais preparado, quem está mais conectado, quem está mais sintonizado com esse intercâmbio. E aí somente um médico, você lembra, que ia psicografar, né? Que ele estava preparado para fazer a psicografia. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Cérebro, lobos centrais, células corticais e fibras nervosas apresentavam circuitos de energia peculiar. A epífise irradiava, então, raios intensos e azulados. Então, como elas são cristais de apatita, são cristais bem minúsculos, ela emite essa cor, né? Essa cor azulada, que ela é tipo uma energia de força, ela vai expandindo e ela emite essa energia. Muito sensitivo já consegue ver isso, né? Os clarividentes conseguem ver a mente dos médios, ver a mente de qualquer pessoa assim, que esteja aqui no momento, entendeu? E muitos também conseguem ver em outros planos o que está acontecendo aqui. Ainda eu não consigo ver, mas um dia eu vou ver. É o meu objetivo. Então, assim, então ela é considerada como uma energia, ela emite energia, né? No seu núcleo ela se transforma, né? E geralmente ela se transforma numa flor de lótus, que é a configuração dela. A glândula minúscula transforma-se em núcleo radiante de flor de lótus na cabeça do psicógrafo. É aquele que ia fazer psicografia. Entre 18 apenas ia receber o intercâmbio. E conseguiu fazer o intercâmbio para, né, psicografar, passar a mensagem ou escrever o que os amigos espirituais iriam emitir para ele. Ela tem a função controladora. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades de força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da moça seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Isso são falas do André Luiz, que ele era médico na Terra, e ele fala que quando ele, né, estudou essa glândula, ele não tinha importância nenhuma, que ele achava que era apenas controlador dos hormônios sexuais. E aí o Alexandre explica para ele, mais que em embriologia, ele queria falar mais da parte espiritual da glândula. Então, assim, é só para vocês terem uma noção de que ela também controla, né? Mas, na realidade, ela é fundamental.
controla todas as nossas emoções, né? Todas as nossas, a nossa sensibilidade, todos os estímulos que queremos receber, essa glândula pineal que vai controlar e ela vai distribuir por todo o nosso corpo, por nossos órgãos. Função sensorial. A glândula pineal converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos. Então, vocês verem que, vamos observar que ela é biológica, que ela está no corpo, ela é psicológica, ela está na mente, e ela vai vai converter essas energias eletromagnéticas no nosso espírito. Então, assim, vocês percebem que é uma coisa física e ao mesmo tempo é química, biológica, psicológica. Então, ela reúne todos esses fatores, todos esses aspectos de um ser, né? De um corpo físico. E eleva e passa a agir no nosso corpo espiritual, na nossa sutileza, nos nossos pensamentos mais elevados, nossa sexta, né? No nosso sexto sentido, porque os nossos sentidos físicos são muito limitados. Então a gente não consegue nem perceber direito, a nossa audição não alcança muita coisa, né? Até os animais têm uma audição melhor do que o ser humano, né? Então, assim, imagine o que é os processos que ela passa para chegar a essa elevação. Então vamos chegando ao final e ele fala das considerações. Tá vendo? Ele fala: a mediunidade e a função da epífise precisam ser bem compreendidas para que a mediunidade não seja diagnosticada como doença primária. Como todo mundo sabe, né? Se não existe um equilíbrio, a nossa mente, o médium ele é considerado como louco, como um doente mental, como um alienado mental. Se esses hormônios não são equilibrados, né, vão parar na pineal mesmo. Por isso tem até nome pineal. Se não for bem compreendida, é de louco, né? Então, assim, se você não direcionar muito a sua vida, ter uma percepção, uma consciência maior, ela é estimulada, ela vai ser considerada como uma doença mesmo. O sexto sentido pode ser um processo disparado pela própria pessoa, devido à sua sintonia espiritual. Quanto mais você estimula essa glândula, mais você vai estimular o sexto sentido, mais percepção sensorial você vai ter. Necessidade de estudar e entender os processos metabólicos que contribuem para a alteração do funcionamento da glândula pineal. Então, gente, essa necessidade de estudar, todo ser humano tem, de conhecimento, né, de entendimento, de autotransformação, de autoconhecimento. Isso é um aprimoramento, é um burilamento do nosso espírito, como ele cita muito essa frase, burilamento do espírito. Então, assim, se você quiser entender mais da glândula, tem uma literatura vasta. Hoje nós estamos dando uma pincelada para estimular vocês também a estudar, a buscar recursos de estimular essa glândula. Geralmente, assim, nesse chakra aqui frontal, a gente fazendo uma massagenzinha, você está estimulando. No couro cabeludo, a massagem, você estimula. Olha bem, até na alimentação, tudo tem a ver com essa glândula. Uma alimentação saudável, exercício físico, bons pensamentos, entendeu? Boas vibrações, isso tudo vai estimulando a nossa pineal, né? Então, assim, é uma coisa fantástica e que eu também fiquei muito encantada com essa glândula e entendi muita coisa. Por que nós temos que nos prepararmos para a nossa reunião mediúnica, né? Que a gente tem uma dietazinha mais frugal, alimentos mais naturais, né? Mais líquido, ambientes harmoniosos, porque essa dieta é para nos ajudar a estimular a nossa glândula nas nossas reuniões mediúnicas. Quem aqui ainda não conhece uma reunião mediúnica, pode pedir aqui o grupo para vir visitar uma reunião mediúnica, que é fantástico. Entende? Então, quem tiver curiosidade, só no atendimento fraterno pedir uma permissão para vir, que o grupo que Ismael é um grupo aberto. E você tem muitas oportunidades de aprender. Porque você
fechado assim, porque são colaboradores, é um trabalho sério que a gente faz aqui. Mas se alguém se interessar, pode pedir. Tem na sexta, tem no sábado, tratamento. Então, assim, é só para estimular vocês a conhecer o nosso trabalho aqui também, para quem não conhece, que eu acho que a maioria que conhece, né? Então, para terminar, ó, esse aí é só do capítulo 2, algumas citações que eles da glândula. Ela acorda as forças criadoras do organismo humano na puberdade e em seguida continua a funcionar. Então eu já falei que ela, né, eles pensam que ela dorme, que ela está dormindo, que só ela vai despertar na puberdade. Como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, realmente um laboratório. É que você tem nessa glândula dos seus sentimentos, das suas emoções, que você vai descobrir esse núcleo energético que temos no nosso cérebro. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações, impressões da esfera emocional. Quando estamos expandidos, temos uma mediunidade, uma sensibilidade mais elevada, não é diferente. A gente não percebe quando a gente está num estado mais zen, quando a gente consegue ter uma percepção extrasensorial. Então, é uma infinidade de possibilidades que ela nos dá na percepção do mundo, dessa dimensão, de outras dimensões, nas suas viagens astrais. A glândula pineal segrega hormônios psíquicos ou unidade força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Então, como essa glândula é importante para a gente no nosso processo criativo, né? Todos nós vivemos constantemente no processo criativo. Ninguém está estagnado, né? O ser humano psiquista é sempre em desenvolvimento, sempre buscando, né, alçar novos voos, novas compreensões. Então, ela é uma infinidade de possibilidades que essa glândula nos traz. Então, apesar dele, né, do André Luiz fazer várias explicações dessa glândula, mas o capítulo, para quem leu, ele é muito profundo. Ele fala muito do nosso desenvolvimento, ele fala muito das nossas viciações, né? Não só dessa vida, mas em outra também. Essa glândula, ela puxa também, ela faz a conexão com as outras vidas que tivemos também, com as nossas emoções, como estamos conduzindo os nossos desejos, como estamos conduzindo as nossas emoções. Porque geralmente eu percebo em mim que vocês têm sentimentos muito contaminados. Muitos de baixa energia, né, de baixas vibrações, e como isso, ele questiona muito isso, né, em nós. Então ele fala que a importância da gente assim, cuidar do nosso corpo, da nossa encarnação. Então ele vai fazendo um monte de questionamento e vai explicando com o André Luiz como que estão um emaranhado dentro de nós, de várias encarnações, como que nós estamos usando a nossa energia, como estamos gastando a nossa energia psíquica, okay? Como podemos melhorar nessa contenção de energia. Porque vocês pensem bem, nós estamos vivendo um momento muito difícil da humanidade, né? É um desgaste da nossa energia psíquica muito grande. Não tem ninguém aqui, salvo exceções, que chega aqui com muita tranquilidade, né? Eu já sei que está na hora, só um minutinho. Então, assim, é só para terminar. Então, assim, vamos terminando, entendeu? Assim, questionando mesmo como que estamos, né, gastando essa usina de força que nós temos dentro de nós e como que está sendo o nosso desperdício. Porque sabe que a gente desperdiçando, a gente vai voltar para pagar. Então, assim, não é? Nós estamos aí com problema de energia, de água, porque nós acabamos com a nossa natureza. Então, assim, é a lei do retorno. Então, vai retornar para nós um dia, o que nós desperdiçamos aqui, né? Então, ele fala. Não, tá bom? Pronto?
de forças, em todo serviço honesto, de desenvolvimento das faculdades superiores. Né, gente? Vamos fazer, né? Vamos tentar nos esforçar para fazer melhor, né? Porque, assim, o trabalho no bem é o que vai nos elevar. O trabalho, né? Trabalhando o nosso ego, né? Deixando um pouco ele para trás e dando mais atenção para a nossa alma, para o nosso espírito, entendeu? Porque hoje está muito complicado esse desgaste de energia que todos nós estamos tendo. Depois vem enfermidades, desequilíbrios, porque nós mesmos estamos deixando esvair essa energia boa, sublime, divina que temos aqui no nosso cérebro, na nossa mente. Quem controla a mente somos nós mesmos, né? Então, assim, é uma coisa a pensar. Compreender as funções da pineal no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma. Então, é isso aí, a reflexão que ele deixa pra gente. É uma pinceladazinha. Então, vamos terminando por aqui, que nosso tempo também foi curto, gastamos até que não podia, né? Então, assim, voltar de novo. Voltar de novo para pagar. Então, tá certo. Então, eu quero deixar um beijo para todo mundo e agradecer a oportunidade de dividir com vocês a glândula pineal e a nossa elevação espiritual. Tá bom?